Ó, quando a gente chegar na parte do R, eu explico para vocês como é que a gente, quem não tem ainda, como é que baixa, como é que funciona a questão do R, tá? Professor, se fizer uma aula para eles, eu tenho que se falar do R? Aham. Na sequência a gente fala um pouquinho sobre isso, tá? Mas ó, beleza, voltando aqui, na nossa prática você acessa o arquivo aí de dados, tá? Esse arquivo de dados está na pasta Drive lá, você pode fazer o download desse arquivo exemplo. Então vou baixar no formato do Excel aqui. Vou salvar aqui mesmo na pasta de Andrometria. Eu já tenho salvo um resolvido aqui, mas eu vou fazer passo a passo com vocês. Eu tenho que renovar minha licença do Office. Eu só uso a versão paga, não compensa craquear mais. Dá pra comprar em grupo, cara. Vocês compram em 5 aí uma licença e divide, racha o valor aí. Olá pessoal, nós temos aí basicamente 3 colunas de dados. Então se eu vim aqui, ó, por exemplo, em aplicar filtro nessas colunas, vocês vão perceber que a gente tem ali, ó, 3 parcelas, né, 1, 2 e 3, e a gente tem aí uma sequência de 50 árvores aí na verdade varia o número de árvores por parcela, mas em torno de 50 árvores aí, e essas árvores variam aí, ó, os valores de CAP entre 17.7 até 92.1. Primeira coisa, eu falei para o Eduardo, para construir um histograma de distribuição diamétrica, então a primeira coisa é calcular o diâmetro, tá? Então, a maneira de se fazer isso no Excel, você cria uma coluna ali, um título para essa coluna, DAP, igual, você seleciona a célula da coluna, que é ali a que você quer calcular, dividido por π. No Excel você tem um valor ali, π maiúsculo, abre e fecha parênteses como uma variável, a constante aí que tem o valor do π, tá? Lembrando que o π é um valor fixo, constante, 3.1416 ali, no caso 5 casas decimais já tem o 9 ali, né? Mas arredondando para 4 casas decimais, aquele valorzinho que a gente já conhece na matemática, 3.1416. O Excel leva em conta todas as casas possíveis ali no tamanho dessa variável que ele tem lá. Mas beleza. Aqui no Excel não faz diferença, porque, como eu estou falando, ele leva em consideração todas que cabem ali para ele na memória dele daquela variável numérica ali. Então aqui não vai importar, mas se vocês fossem fazer na mão na calculadora, dendrometria é 4 casas, principalmente quando a gente pega volume, e aí volume geralmente é 0,1617 metros cúbicos, né, que uma árvore tem. Então a gente leva em conta 4 casas decimais. Beleza, então calculei para a primeira árvore, basta aqui, ó, clicar 2 vezes no lado, ele vai fazer automaticamente para todas as outras árvores o cálculo da divisão por π lá. Se a gente revisar aqui de novo os valores, eu tenho lá intervalo, tem uma árvore estranhamente com valor de 0, que eu vou ver até o que é isso. Ele fez para todas as casas, inclusive as que não tem valores lá, né? Eu vou deletar aqui porque isso aí não existe. Quem não manja de Excel, eu recomendo buscar. E no YouTube tem vários cursos rápidos de Excel, vale a pena começar a se coçar aí, porque na engenharia florestal a gente usa bastante. Eu até cliquei isso aqui no romance, tem um
aplicativo do nome WPS, ó. WPS Office. É a mesma coisa do Excel, só que ele se torna um pouco mais intuitivo. O WPS não é o que usa no Linux? Não, eu uso ele no normal. Ele, assim, a única coisa que é para ali só são os layouts para apresentação. O restante tem que ser tudo aberto, tudo liberado. Então, a gente usa muito ele no Linux mesmo, sabe? Ele tem a distribuição para o Windows também, mas é mais comum. Só que é diferente. Tem algumas coisas que são diferentes. Ó, primeira coisa que eu já vou ensinar para vocês, de repente vocês não ativaram aí. Tá vendo que a minha aba dados, deixa eu ver se eu consigo aumentar. Eu acho que aí eu teria que alterar as configurações do sistema para ficar maior aqui a visualização. Deixa quieto. Mas ó, se vocês conseguirem visualizar, lá em cima eu tenho dados. E tá vendo que aqui tem uma abinha análise de dados? Talvez na sua versão padrão não está ativada ainda essa análise de dados. Você tem que vir aqui em configurações, em opções, suplementos, e aí tem vários tipos de coisa que você pode adicionar aqui, tá? Suplementos. E aí tem a parte de ferramentas de análise aqui no caso é VBA, mas tem outras ferramentas que você pode disponibilizar, autorizar ali a macro para funcionar. E por que eu estou falando dessa análise de dados? Porque aqui tem inclusive a parte de experimentação florestal, dá para fazer aqui tudo, mas uma coisa simples aqui, ó, a gente tem até o histograma aqui, ó, com base em frequência de desvio padrão, mas não é isso que eu quero mostrar não. Tem aqui, ó, resumo, estatística descritiva, tá vendo? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, essas 4 colunas e pedir a estatística descritiva, um resumo estatístico aqui, tem rótulo na coluna, vou pedir para ele colocar o resultado aqui do lado. Então, digamos que eu queria fazer uma análise rapidinha aqui desses dados, visualizar rapidinho esses dados, eu vou ter aqui algumas informações, né? Então, eu tenho um monte de informação que eu não preciso aqui, mas eu tenho 3 parcelas, tenho uma contagem de 147 árvores no total. E aqui para DAP, que é o que nos interessa, vou até excluir isso aqui, que eu não vou usar mesmo. Só para DAP, a gente tem a média do DAP, a gente tem um valor máximo e um valor mínimo aí dos DAPs analisados, tá? As 147 árvores, o desvio padrão, a variância, todas as variáveis estatísticas aqui, a moda, mediana, erro padrão, assim por diante. Mas eu só estou querendo analisar valor máximo e mínimo. Por quê? Eu vou montar aqui com vocês uma tabela de frequência. Vocês fizeram estatística básica, né? Provavelmente vocês tiveram que fazer isso. Então, se eu fizer aqui, ó, classe, e aqui eu vou ter inúmeras classes. Aqui eu vou ter, por exemplo, limite inferior da classe, limite superior da classe. Como o meu menor DAP é 5, e aí eu vou fazer diferente. Como eu vou fazer um intervalo de classes de DAP de 2 em 2 centímetros, eu vou começar no número par aqui. Então eu vou começar em 4, e a próxima classe vai ser o quê? 4 mais 2, né? Vai ser 6. E assim o limite superior da próxima classe vai ser o limite superior da anterior mais 2. E o limite inferior da classe 2 é o limite superior da classe 1. Só que geralmente a gente... tanto faz. No exemplo que eu mostrei para o Eduardo, eu usei 5 também, né? Mas aqui eu resolvi usar um valorzinho par aí, porque fica mais bonitinho. Eu gosto mais desse caso aí,
vai ficar muito distante do sinal não físico. Um intervalo de 2 centímetros? Não. Para inventário a gente usa muito 1 ou 2 centímetros, mais que isso não. 2 centímetros é um intervalo bom. Aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou criar classes até incluir o valor maior ali, que é o 29, né, que seria a classe de até 30 centímetros, tá? Então tem 13 classes aí, muito provavelmente a gente não vai precisar de todo esse número de classes não, mas só para vocês visualizarem. E aí o que acontece? Eu tenho aqui a parcela 1, a parcela 2 e a parcela 3. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma frequência absoluta aqui, tá? Que é basicamente contar para cada uma dessas classes quantas árvores estão contidas nessas classes. O Excel ele já usa a metodologia estatística que a classe vai do limite maior que o limite inferior e menor ou igual que o limite superior. Significa que na classe 1, se o valor for exatamente 6, ele entra na contagem, que é menor ou igual, é fechado no inferior e aberto no superior. Então, ó, aí eu vou ensinar para vocês uma formulazinha aqui, ó. Você seleciona todas as classes que você quer contar, aí você digita igual, frequência, você busca a função do Excel chamada frequência. E aí você vai incluir aqui somente as árvores da parcela 1. Então eu vou até o valor lá da parcela 1, que é a árvore 50, ponto e vírgula, que é o próximo parâmetro da função, essa matriz binária que nada mais é que o limite superior da classe. Então fecho parênteses, Ctrl Shift Enter. Então ele já fez a contagem em cada uma dessas classes aí de quantas árvores estariam contidas dentro dessa classe. E aí você vai repetir esse procedimento para a parcela 2. Aí o limite superior de novo. Opa, tem uma coisa errada aqui. Eu usei o CAP ao invés do DAP. É D aqui, ó. Perceberam o meu erro lá? Eu tinha marcado a coluna do CAP em vez da coluna do DAP. Você está gravando isso aí? Tô. Aí, ó, eu ensinei para o Eduardo. Quando você quer ir até o final dos dados, você só aperta Ctrl Shift para baixo que já vai selecionar todas as células contidas ali. Então tem esses macetinhos, esses atalhos que quanto mais vocês usarem o Excel, mais vão aprender. Ctrl Shift Enter mais uma vez. Então não é só dar Enter. Quando eu estou usando essa frequência para várias células ali, tem que fazer Ctrl Shift Enter, tá? Aí, ó, ficou fácil agora. Eu nem preciso, na verdade, fazer tabela dinâmica aqui, mas eu vou fazer só para mostrar para vocês a funcionalidade. Então eu vou inserir, aí eu tenho a opção de inserir tabela dinâmica ou inserir tabela e gráfico dinâmico.
Eu vou abrir essa tabela dinâmica numa nova planilha. Aí aqui a gente pode manipular os dados, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar, eu posso usar o eixo como classe ou os próprios valores do limite superior ali para mim poder diferenciar qual os intervalos ali. Então eu vou colocar a coluna aqui como limite superior e basicamente os valores vão ser, aqui pode ser soma porque não interessa, eu só tenho um valor para cada classe ali, né? Tem a contagem ali desses valores. Então aquele gráfico que eu havia pedido de histograma para vocês, eu já consigo plotar ele todo num gráfico só aqui, ó. Mas eu poderia fazer diferente. Eu posso pegar, por exemplo, e aplicar um filtro na classe. Não, na classe não, na parcela, né? Se eu tivesse uma coluna parcela aqui, peraí. Deixa eu ver. Eu vou criar aqui, só para demonstração. Vou criar uma coluna chamada parcela aqui. Parse. Ah, não vai funcionar. Ele vai ficar curto, né? Não vai funcionar. Mas a ideia era que eu poderia aplicar o filtro e deixar só... Ah, mas aqui é só desmarcar, né? Então se eu quero só os dados da parcela 1 aqui, deixo marcado só a parcela 1. Se eu quiser os dados da parcela 2, está aqui. Se eu quiser as três parcelas plotadas no mesmo gráfico aqui, eu assinalo aqui as três parcelas ali. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para visualizar. Então tá ali, ó, é um histograma. Vocês percebem que principalmente a parcela 2, que é a azul ali, e a 3, ficou meio esquisito que você tem dois picos ali, como se fosse duas ondas, né? Não é muito normal para dados reais de inventário acontecer isso, não. Mas a título de exercício tá feito, o desafio era simples, né? Só que perceberam que não é muito prático fazer. Se eu tivesse 100